Se a sua clínica recebe leads, mas poucos deles estão se tornando pacientes, você pode estar cometendo um desses 5 erros que eu vou falar nesse vídeo, que está te fazendo perder muito dinheiro. No final desse vídeo, eu vou te mostrar uma ferramenta que as clínicas de sucesso estão usando para conseguir aumentar muito o seu número de conversão. Antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou Marcelo Andrade, sou proprietário da Odontolides, uma assessoria comercial com foco em clínicas odontológicas, onde nós entramos em todo o processo comercial da clínica e fazemos com que elas vendam mais diariamente. Hoje nós atendemos dezenas de clínicas espalhadas pelo Brasil, possuímos uma metodologia própria para fazer isso, fazer com que os nossos clientes tenham resultados de fato. E sem prolongar muito essa introdução, o primeiro ponto é CRC sem treinamento em vendas. Isso acontece muito. Dependendo da fase que a sua clínica está, nem estrutura para ter uma CRC você tem ainda, né? E você coloca a sua própria secretária para responder os leads. Isso é muito comum e nós trabalhamos hoje com clínicas que ainda estão nesse modelo. Não tem problema nenhum, desde que a pessoa que esteja responsável pelos leads, ela tenha um treinamento muito bem feito em vendas. Essa pessoa, ela precisa entender que ela está ali para vender, que aquele lead que vai chegar, ele não vai chegar pronto querendo agendar, querendo comprar algum procedimento, alguns serviços da sua clínica. Essa pessoa, ela terá dúvidas, ela terá algumas objeções, talvez não será o momento dela, e é o papel da sua secretária /CRC conseguir ajudar essa pessoa a chegar no momento ideal para agendar com vocês e posteriormente comprar. Algo muito comum também são as clínicas terem uma secretária que, além de exercer os papéis dela, respondem esses leads, né? E isso acaba gerando muita sobrecarga para ela de trabalho. E ela, atarefada no dia a dia, vai fazendo um monte de coisa e vai deixando o lead para depois. E o lead, para quem já entende um pouquinho aí de anúncio, de funis de captação de pacientes, o lead ele tem que ser respondido no máximo em 15 minutos. Quando você vai ver o atendimento da CRC, ela está respondendo o lead com 1 hora, 2 horas. Isso impacta e muito no número de agendamentos. Tem agendamentos, depois você não tem comparecimento, depois não tem vendas. Então o primeiro ponto que você tem que se atentar hoje dentro da sua clínica é, se pergunte, né? A sua secretária ou a sua CRC, ela tem um treinamento em vendas? Ela sabe argumentar com o lead? Ela sabe explicar sobre os seus serviços, sobre como você pode ajudar aquele lead a ter uma vida transformada? Ela sabe passar isso? Ela tem esse protocolo? Você já passou para ela o que ela tem que explicar para as pessoas? Então, se você não fez isso, é o primeiro ponto que você tem que analisar. A pessoa que está recebendo seus leads, que está na frente do atendimento, ela tem que ter treinamento em vendas. Um ponto também que é muito importante você ter nessa etapa de atendimento, nessa etapa de recepção dos leads, é separar quem é leads de quem já é seu paciente. Então, se possível, tenha 2 WhatsApps e após a pessoa comprar algum serviço de você e ela já ter efetivamente virado seu paciente, passe a tratar com ela em um outro WhatsApp e deixe um exclusivo para recepção desses leads até o processo de venda. Assim você vai conseguir controlar melhor o tempo de resposta, se conseguir separar quem ainda não é paciente, quem está aguardando um momento para poder comprar de você. Então tente também separar esses 2 perfis, leads e pacientes. E em segundo lugar nós temos falta de métricas e acompanhamento. Do que adianta você ter uma secretária expert em vendas, que entende tudo dos seus serviços, que sabe como persuadir o seu lead, se você não acompanha o processo comercial dela, se você não tem métricas para analisar? Para isso, é muito importante que você tenha as métricas do que a sua secretária, a sua CRC está te entregando em agendamentos, comparecimentos e vendas. Você tem que ter essas métricas e também tem que ter um funil de onde você quer chegar. Você tem que ter um parâmetro. Do que adianta você saber que a cada 100 leads você agenda 20, se você não tem um parâmetro para saber se isso está bom ou ruim? E agora, aqui na minha tela do computador, eu vou mostrar para você como que funciona um funil de marketing. Aqui nós temos a quantidade de leads que o meu cliente recebeu, quantos deles foram agendados, quantos deles compareceram em uma consulta, então consultas realizadas, e qual foi
o número de vendas e nós conseguimos calcular a porcentagem de cada etapa dessa. É muito comum você ter um número de leads chegando no seu WhatsApp e é óbvio que todos esses leads não vão agendar com você, terá um número abaixo do volume que chegou e dos que agendaram com você também é muito comum que não compareça alguns. Então, você tem que ter também a métrica de quantos estão comparecendo. E após isso, qual está sendo o seu percentual de vendas. Então você consegue metrificar aqui. E você tendo um funil de referência, que não é esse que eu estou mostrando, esse é um caso prático de um cliente, você tendo um funil de referência, você consegue saber se a sua CRC está indo bem ou ruim no serviço dela. Então, como eu estava falando, né, você tem que, em primeiro lugar, dar esse treinamento de vendas para ela, explicar como que funciona os seus serviços, ensiná-la a persuadir o lead e, em segundo lugar, você tem que ter as métricas dela, do que ela está te entregando. A cada 100 leads que chegam, quantos que ela consegue agendar? Dos que agendaram, quantos ela conseguiu fazer com que compareça? E sim, ela consegue influenciar nesse comparecimento. Tem método para isso. E desses que compareceram, quantos fecharam imediatamente e quantos ficaram para fechar depois? A sua CRC também tem que trabalhar esses não fechados que saíram da sua clínica. Então você tem que ter todos esses pontos muito bem mapeados para conseguir cobrar da sua CRC. Antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e comentar o que você está achando. Comente aqui suas dúvidas que eu vou responder todo mundo. E agora nós vamos falar do terceiro ponto, falta de bonificação. A sua CRC, se você não bonifica ela por número de agendamentos que ela consegue, número de comparecimento e de fechamentos, ela vai ficar fazendo um trabalho robótico ali de apenas responder o lead, ela vai fazer apenas o dever dela, fazer apenas o mínimo. Agora, se você dá uma bonificação para ela, a cada lead que ela consegue agendar, a cada lead que comparece, leads que compram, ela vai fazer o trabalho dela com muito mais empenho. E um outro ponto, eu aconselho que essa bonificação seja dada semanalmente. Então, todo final da semana você dá a ela essa bonificação pelo resultado que ela teve. Ela vai ter muito mais empenho toda semana em bater as metas para conseguir, no final de semana, receber ali aquela bonificação. Com isso, você vai melhorando cada etapa do seu comercial para lá no final você conseguir fazer com que o seu lead vire um paciente. Então, são vários processos. E até agora nós estamos na etapa 3, vai analisando se você está errando em algum deles, se está deixando de fazer. Tá? Como eu estava falando, em terceiro você tem que ter aí essa bonificação para a sua CRC, para a sua secretária. Eu tenho certeza absoluta que você entregando ela essa bonificação no final da semana, para ela ir curtir ali o sextou dela, ela vai ficar muito mais feliz e na segunda-feira ela vai trabalhar com muito mais empenho. Não fique apenas pagando o salário dela e esperando que ela entregue o máximo de si. Isso, na maioria dos casos, não vai acontecer. E em quarto lugar, fluxo de cadência fraco ou inexistente. Isso acontece muito também. É muito comum que as CRCs, secretárias, fiquem esperando que o lead mande uma mensagem e já agende logo de cara, e isso não acontece. A maioria dos leads, eles mandam uma mensagem e às vezes ele não pode conversar ali naquele momento, ele acaba esquecendo e essa conversa vai ficando para depois. Se você não tem um fluxo de cadência bem definido de quantas vezes a sua secretária vai entrar em contato, por quais canais ela vai entrar em contato, qual será a abordagem daquela tentativa, você não vai conseguir fazer com que o maior número possível de leads agende com você. Eu recomendo que a sua secretária ela tente no mínimo 6 vezes contato com o lead. No primeiro dia, mande uma mensagem. Se a pessoa não respondeu no segundo dia, ela manda outra mensagem e faz uma ligação. Se não respondeu no terceiro dia, mande um áudio do WhatsApp, gera muita curiosidade. No quarto dia, ligue novamente 2 vezes. E por aí sucessivamente. Então que você tenha isso muito bem mapeado, porque é o que acontece na prática. A maioria dos leads que caem no seu WhatsApp hoje, eu tenho certeza, eles param de responder porque eles não estão com tempo, eles têm outras coisas para resolver. E se a sua secretária ficar esperando que esse lead mande aquela mensagem ali no WhatsApp e agende logo de cara, você vai perder muito dinheiro com isso. Sobre esse quarto ponto, eu te faço uma pergunta. Em qual cenário você acha que a sua CRC teria mais resultado no agendamento? Em um cenário onde o lead manda uma mensagem, ela só responde às solicitações dele e tenta agendar?
ou em um cenário onde ela tenta conversar com essa pessoa por 6 vezes seguidas. É claro que no segundo cenário, onde ela insiste em tentar contato, ela vai conseguir uma efetividade muito maior no número de agendamento. E isso a gente vê aqui na prática, tá? Então esse seria o quarto ponto, você ter um fluxo de cadência muito bem definido e mapeado para sua secretária. Você vai falar com ela: olha, Maria, caiu um lead aqui, no primeiro dia você vai mandar uma mensagem, no segundo dia você tenta ligar, no terceiro dia você faz isso. Você deixa praticamente desenhado para ela e todo lead que ela receber, ela tem que tentar contatos mais de uma vez, 2, 3, 4. Eu recomendo que sejam 6 tentativas até dar esse lead como perdido. Aliás, como perdido não, que eu vou falar daquele sistema onde nós conseguimos trabalhar esse lead por até 1 ano. E em quinto lugar, falta de um CRM com automação. A maioria das clínicas hoje nem CRM tem, imagine com automação. Então, quando você implementa um software desse dentro da sua clínica, a sua efetividade no número de agendamentos, comparecimento e vendas aumenta muito em comparação com o seu concorrente. Vamos pensar naquele cenário que eu estava falando. Uma pessoa mandou uma mensagem para sua clínica, a sua secretária tentou contato com ele 6 vezes, não conseguiu falar, e aí o que você faz? Você dá esse lead como perdido, descarta ele ali no WhatsApp? Quanto que você pagou para ele chegar até no WhatsApp? Eu tenho certeza que tenha sido aí uma média de 15 a 25 reais. Então quer dizer que você vai jogar 15 a 25 reais fora ali porque não conseguiu contato com ele? Se a pessoa clicou no link, é bem provável, 90% de chance que a pessoa tenha aquele problema. Tem uns casos ou outros que a pessoa clica sem querer, mas a grande maioria, 90 a 95% de chance daquela pessoa precisar daquele serviço. Então por que você vai dar esse lead como perdido só porque ele não atendeu ou não agendou? E é aí que entra o CRM com automação. Se você tem automação dentro do seu negócio, você consegue fazer com que essa pessoa receba mensagens suas uma vez por mês durante 1, 2, 3, quantos anos você quiser. Basta definir isso na automação. Agora me diz, o que sairia mais barato? Você ficar toda semana comprando mais leads a 25, 15 reais ou ficar nutrindo esses leads que você já comprou ali dentro do seu WhatsApp sem um custo elevado para isso? É óbvio que o funil de nutrição é muito mais rentável, ele tem um custo muito mais baixo para você. Mais uma vez, eu quero te propor a pensar comigo. Imagine um cenário onde o lead chega, a sua secretária sem perfil comercial, sem saber vender, a sua secretária sem ter métricas bem definidas do que ela tem que fazer, sem que ela tenha uma bonificação para dar um gás extra e sem que ela tenha um fluxo de cadência para ela saber quantas vezes ela vai entrar em contato com esse lead. E, em quinto, sem que a sua secretária tenha auxílio de um CRM com automação para mandar mensagem com esses leads. Nesse cenário, a sua secretária ela só ficaria esperando que o lead chegasse, mandaria uma mensagem para agendar: olá, eu quero agendar com o doutor fulano, quero realizar uma consulta. E ela iria agendá-lo. Nesse cenário, nesse primeiro cenário, nem da sua secretária você precisaria, porque hoje já existem inteligências artificiais que fazem esse agendamento automático. Então você poderia até economizar esse salário da sua secretária. Então eu te convido a pensar, esse seria o primeiro cenário. E o segundo cenário, onde a sua secretária ou a sua CRC, ela tem um perfil de vendas, quando você recrutou, ela foi recrutada com um perfil de vendas, ela teve o treinamento em vendas, ela entende muito bem dos seus serviços, das transformações que você causa na vida das pessoas, ela sabe muito bem persuadir os seus leads. Imagine esse segundo cenário, onde a sua secretária ela tem as métricas muito bem definidas de quais números ela deve alcançar, de qual porcentagem de agendamento ela deve conseguir, qual a porcentagem de comparecimento e de vendas. Então ela tem essas métricas bem definidas do que é bom e o que é ruim. Em terceiro, ela tem uma bonificação, ela sabe que toda sexta-feira ali ela vai ganhar um valor a mais por estar conseguindo fazer esses números de agendamentos. Então ela tem um gás a mais para persuadir essas pessoas, para conversar. Em quarto lugar, ela tem um fluxo de cadência, ela sabe quantas vezes ela tem que mandar mensagem para as pessoas, por quais canais,
quando ela tem que ligar, quando ela tem que mandar áudio. Então ela tenta contato 6 vezes com as pessoas. E em quinto lugar, ela tem o auxílio de uma ferramenta de CRM e principalmente com automação. Agora, mais uma vez, na tela do meu computador, eu vou te mostrar como que ela conseguiria organizar esses leads. Aqui na tela do meu computador, você consegue ver que todos os leads estão segmentados por colunas e isso ajuda muito a secretária no seu atendimento. Aqui nós temos quem está aguardando atendimento, quem está em atendimento, quem não agendou com vocês. Aqui é sem agendamento 2, eu vou explicar o que é isso. Nós temos quem foi agendado, consultas do dia, caso a pessoa tenha comparecido, onde ela vai cair em outro funil, que é um funil de vendas. Agora, nesse segundo cenário, a secretária tem tudo isso que eu passei e, além disso, né, uma ferramenta de CRM que ajuda ela muito, como é o caso dessa que eu estou mostrando. Vamos supor que ela tentou 6 vezes contatos com aqueles leads, né? Ela fez o fluxo de cabeça certinho e não conseguiu agendar, que também é muito comum que aconteça. E como eu tinha te perguntado antes, né? Você vai dar esse lead por perdido apenas por ele não ter agendado com você ali? Você vai excluir ele, vai ficar nessa luta e nessa briga para comprar mais leads? Quando nós podemos programar aqui uma automação onde a sua secretária ela só teria que arrastar o lead aqui de uma etapa para outra e nós ficaríamos aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que quiser, mandando mensagem para essa pessoa todos os meses, mensagens nutritivas, tá? Não são mensagens chatas de vamos agendar, você quer agendar agora, não são mensagens assim, são mensagens nutritivas, falando da dor da pessoa. Então, se ela procurou você para saber sobre implantes, nós vamos falar de implantes. Se ela procurou você para saber sobre facetas, vamos falar de facetas. Então a gente mostra casos da sua clínica, vai mostrar resultados seus. É uma conversa muito nutritiva, muito bem feita, muito estruturada, tá? Não é uma automação robótica. Então uma secretária com uma ferramenta dessa em mãos, ela consegue te entregar muito mais resultados. E antes de finalizar, eu quero mostrar para vocês como que nossa automação funciona, tá? Nós temos aqui, mais uma vez na tela do meu computador, um lead que foi recuperado. Então ele tem a tag de lead recuperado e venda recuperada. Isso significa que a secretária tentou contato com esse lead e não conseguiu agendar. Nós colocamos ele no funil de automação, no funil de recuperação de leads. E depois de um momento ele respondeu à secretária e realizou o agendamento. Após isso, ele compareceu até a clínica, mas não fechou o seu procedimento imediatamente e nós ficamos abordando ele uma vez ao mês, mandando uma mensagem nutritiva, uma mensagem que fortalece o nosso objetivo, que é de gerar vendas. Então essa mensagem ela é muito bem estruturada e nesse caso específico, após o 3º mês, essa pessoa respondeu a mensagem falando que iria fechar os serviços. Então, se a nossa automação não tivesse funcionado, essa clínica aqui teria perdido essa venda de R$14 mil. Então, por isso que é tão importante você ter essas ferramentas. A sua secretária ela está muito bem amparada com processos comerciais, ela tem que entender sobre vendas, tem que entender que a sua clínica ela tem que estar vendendo todos os dias. E se você não tiver isso, você vai ficar nadando contra a correnteza. As clínicas que estão tendo sucesso hoje na captação de pacientes, elas estão investindo em processos comerciais. O CRM hoje com automação te diferencia muito dos seus concorrentes. Como eu falei, a maioria das clínicas ainda não tem, e as clínicas que estão investindo em anúncio, que estão tentando captar pacientes, elas estão brigando apenas por lead. Então o lead está ficando cada vez mais caro, só que uma vez que o lead chega no WhatsApp, se ele não agenda logo em seguida, a maioria das clínicas deixa esse lead perdido e fica tentando comprar outros leads, fica gastando mais dinheiro no Facebook, no Google. Se você tivesse uma automação para poder ficar nutrindo esses leads todos os meses, mandando mensagens para eles, mensagens relevantes, a sua chance de converter seria muito maior. Então, quando você implementa uma ferramenta dessa na sua clínica, ela ajuda muito a sua secretária. Com todos aqueles outros 4 pontos que eu já passei, ela é mais um potencializador de resultado. E caso você ache interessante que eu fale mais sobre o CRM, que eu fale mais sobre automação, deixe no comentário, porque aí eu volto aqui e faço um vídeo apenas sobre isso.
É um assunto muito longo que não daria para eu colocar aqui, iria estender muito esse vídeo se eu me aprofundasse mais. Então esses foram os 5 pontos que mais fazem as clínicas terem falhas no processo comercial e perderem dinheiro quando o assunto é vendas na odontologia. Se você quiser saber como que funciona a nossa metodologia, se você quiser entender mais sobre os nossos serviços, eu vou deixar um link logo na descrição desse vídeo, aí você clica nele e agenda uma consultoria comigo que eu posso te explicar na prática como que nós podemos implementar isso dentro do seu negócio. Deixe aqui no vídeo um comentário sobre o que você achou, se ficou com alguma dúvida, deixe também a sua curtida e se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.